Hello, my darlings. Good morning. How are you? I am fine. And you? Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Bem, depois desse período de férias, né? Um descanso, né? Agora vamos voltar à nossa rotina, já quebrada, né? Pela questão da pandemia, mas estamos fazendo da melhor maneira possível, né? Para que não tenha tantas perdas, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos continuar nossa Class 2, segunda aula da segunda unidade, trabalhando os Object Pronouns, tá? Nessa aula vocês irão aprender sobre os Object Pronouns. E quem são os Object Pronouns Pro? Bem, são os pronomes objetos em inglês. Eles constituem um tipo de pronome pessoal que funciona como objeto do verbo ou da preposição em uma oração. Os pronomes objetos são utilizados para substituir nome de pessoas, animais ou coisas, que tem a função de objeto direto ou indireto na frase, coisas que vocês já estudaram em português. Então, para que eu não repita novamente o sujeito, né, o nome das pessoas, dos animais ou das coisas, eu utilizo esse object pronouns, para que não haja uma repetição, ok? Então, nós vamos aprender agora um pouco mais sobre os object pronouns. Os object pronouns, que são chamados de pronomes objetivos, são aqueles que recebem e sofrem a ação verbal. Esse tipo de pronome desempenha a função de objeto de um verbo ou de uma preposição, e por isso costuma vir posicionado imediatamente depois deles. Geralmente, esses object pronouns, meus amores, vêm depois do verbo ou depois de uma preposição, mas o mais comum é vir depois dos verbos, ok? Object pronoun versus subject pronoun. Você sabe que para nós fazermos qualquer object, nós precisamos partir do principal, que são os subject pronouns, os pronomes pessoais, tá? Os pronomes objetos exercem a função de objeto na oração e encontram-se logo após o verbo principal. Teve o verbo, eu olho o sujeito lá do object e depois venho e substituo. Já os pronomes sujeitos ou os pronomes pessoais aparecem antes do verbo principal. Por quê? Porque eles começam a frase, eles desempenham o papel de sujeito da oração. Então, assim é simples. Os object pronouns, ele nunca vai começar uma oração. Ele sempre vem no final, geralmente depois dos verbos. Já os subject pronouns vêm sempre no começo da frase, porque ele é o sujeito da oração. Então, nós temos aí a tabela dos objects e dos subjects, singular e plural. Os subject pronouns são os que você já conhece comumente. I, eu, you, você. He, ele, masculino. She, ela, feminino. It, ele ou ela, para animais, objetos e lugares. O we, nós. You, vocês. E o they, eles ou elas, para pessoas, animais e objetos. E como é que fica esse subject pronouns se transformando em object pronouns? Então, eles vão mudar a forma. O I, toda frase que tiver I, vocês vão usar o me de object pronouns. A que tiver you, permanece com you. He, hinha. She, her. It, permanece it. O I, as. You, e they fica them. Ok? Normalmente, quem estuda inglês questiona-se quando usar os objects e os subjects em determinadas situações. A posição em relação ao verbo é o que melhor ajuda a entender isso. Se for antes do verbo, vocês vão usar os pronomes sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they. Por outro lado, se vier depois, nós vamos usar os pronomes objetos. Me, you, he, her, it, as e you, them. Observe. Offered-me minha map. Ela me ofereceu um mapa. O she está vindo antes do verbo. E aí eu estou usando os object pronouns a map. Ela ofereceu a quem? A mim o quê? Um mapa. O verbo principal é offered. Antes dele temos o pronome sujeito she. Depois dele temos o pronome objeto me. Em orações com id ou em situações formais, é mais apropriado o uso do pronome sujeito.
Em orações com and or, em situações formais, é mais apropriado o uso do pronome sujeito. Preste atenção. Luiz and I went to supermarket. Luiz e eu fomos ao supermercado. Não pode ter object pronous depois do sujeito, depois do verbo, que é quem, o ente, porque estamos só com subject pronous. Nato he could brought the file. Nato ele poderia trazer o arquivo. Observe que estamos utilizando, né, os subject pronous. Em ambas as frases com and or, nós colocamos os pronomes sujeitos. Já em contextos informais, né, é mais comum os object. Luiz and me went to the supermarket. Não é tão comum este uso, né? Eu estou mostrando a vocês aqui, mas não é comum. Ele está dando só as situações formais e informais, mas o comum é que vocês encontrem o object pronous após os verbos, no caso, went, could, tá? Eu não vou nem citar muito isso para não confundir vocês. Esses object pronous, eles têm uma tradução. O me, ele se transforma, ele é me e minha. E o li, o, a, te, ti, a você. Ri, li, o, a, ele. Her, li, a ela. It, que é para objeto, li, o, a, isso, isto, essa, esta. Us, nos. E o, vos, lis, a vocês. E o vem, lis, os, as, a eles e a elas. Ok? Ó, o exemplo, vamos observar esse sim, mas com os object pronous, que é o que interessa a gente. They both her new bike, ó. Depois do verbo principal, que é both, comprar, eles compraram a bicicleta nova para quem? Para her, ela. E o are story for it. Esse it está o quê? Depois de for, que é uma preposição. Nós estamos estudando para isso. She is calling him. Ela está telefonando para ele, ó. Sempre depois do verbo ou depois de uma preposição. Observe que em todas as frases acima, os object pronous sofrem e recebem ação verbal, né? Ele está sofrendo a ação verbal. Lembre-se também que os object pronous são usados para substituir nome de pessoas, animais ou coisas que funcionam como objetos diretos ou indiretos da oração. Exemplo. We are playing with the kids. Nós estamos brincando com as crianças. Então, nós vamos transformar, depois da preposição with, the kids se transforma em que? Em them. We are playing with them. Estamos brincando com eles. They are teaching Bob how to play the piano. Eles estão ensinando o Bob a tocar piano, mas eu vou transformar em object pronous. Então, they are teaching him how to play the piano. Eles estão ensinando quem? Bob, a tocar piano. Ou seja, eu estou suprimindo para não repetir novamente o sujeito. When will she visit my sister and I? Quando ela visitará eu e minha irmã, como é que fica isso substituindo my sister and I? When will she visit us? Quando ela nos visitará? Observem sempre que vocês estão transformando. É muito comum usar os object pronous para evitar algumas repetições quando escrevemos ou falamos. Contudo, é necessário ficar atento ao uso mais adequado desses pronomes, uma vez que eles possuem a função de objeto direto ou indireto da oração. Consequentemente, eles devem vir após o verbo principal, quando substituírem o substantivo ou a frase nominal, como a gente já viu na página anterior. Os object pronous fazem parte do predicado da frase, assim eles são sempre empregados após os verbos e as preposições, nunca começando a frase. Como podemos observar na tabela que foi utilizada, né? Eles são utilizados no singular e no plural. Me, you, him, her, it, singular, e o as, you, vem, plural.
Além da forma masculina e feminina, o it é uma forma neutra, utilizada para fazer referências a animais, objetos, lugares, tempo, ideias, sentimentos, entre outros. Observe os seguintes exemplos. She gave me the keys. She gave me the keys. Ela me deu as chaves. Ó. She gave verbo, me the keys. Deu a quem? A mim as chaves. Veja que o pronome vem logo após o verbo gave. Quem dá, dar alguma coisa a alguém. Assim, me ocupa a posição de objeto indireto da oração. Peter told us his secrets. Peter contou-nos seus segredos. Secrets. Esse us aparece depois do verbo, tendo a função de objeto. The shelves are full of books. I'm going to read them. As prateleiras estão cheias de livros. Eu vou ler o quê? Ler quem? Os livros. Neste caso, substituímos books por them, uma vez que repetir books seria desnecessário. Se books estivesse no singular, devemos substituir por it, uma vez que corresponde ao gênero neutro em inglês. I'm going to read it. Eu vou lê-lo. O pronome it é utilizado na terceira pessoa do singular para substantivos que representam animais, objetos, coisas, substâncias, ideias abstratas, etc. Mais alguns exemplos. Sorry. Elizabeth does not like me. Elizabeth não gosta de quem? De mim, ó, depois do verbo like. My sister called you last week. Minha irmã te ligou semana passada. You, depois do verbo called. Tom took her to work on Tuesday. Tom a levou para o trabalho na terça-feira. Depois de took, o her. I like this film, I saw it last month. Eu gosto deste filme, eu assisti no mês passado. Observe que está sempre depois do verbo principal ou de uma preposição. Agora vem depois da preposição. Ó. Mary always writes letters to us. Ó, Mara sempre nos escreve cartas. Depois da preposição to. They both you many gifts. Eles compraram muitos presentes para vocês. He told them the truth. Ele disse-lhes a verdade. Vamos ver aqui no exercício como é que fica. Questão 1. In the sentence, all of the global or historic mysteries left to us by the ancient world, the word as is. Na frase, o as é o quê? Só existe uma forma desse as, gente. É subject pronus? Não. É adjetivo pronus? Não, vocês não estudaram ainda. Não é nenhuma das opções ou é object pronus? A resposta só pode ser a letra B, uma vez que o pronome encontra-se depois do verbo left, indicando ser um objeto, ok? Vamos praticar agora. Essa semana nós vamos fazer as atividades no book de vocês, tá? Vocês irão fazer as pages 52, question 1 e 53. Então, páginas 52 e 53. Na 52, somente a questão 1. Vocês vão ver o cartaz e responder as questões de acordo com o cartaz. E na página 53, completar as questões com os object pronous apropriados e referente também ao cartaz, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. É só chamar. Kisses, next class, bye bye.